Amém, queridos irmãos, vamos então aí para o terceiro tópico, ok? Vamos aí para o terceiro tópico desta lição. Nós estamos estudando a revista da editora Betel, estamos estudando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos, que tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. Estamos estudando essa revista, é a revista do nosso segundo trimestre, e essa lição é a lição de número 4, aonde nós estamos falando sobre o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. E agora nós vamos aqui falar sobre o momento em que Neemias foi caluniado por seus opositores. Você que está chegando pela primeira vez, conheça o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Desde já, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês inscritos nesses 6 meses de trabalho. Chegamos e já passamos dos 1000 inscritos. Então, que Deus continue abençoando você que tem feito esse trabalho junto comigo, se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando e me ajudando a levar essa boa e preciosa semente a outros corações que têm recebido edificação. Meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Neemias foi caluniado por seus opositores. À medida que os muros de Jerusalém começavam a se levantar, também se levantavam vozes de calúnia, zombaria e ameaça. Os inimigos não suportavam ver o progresso do povo de Deus. E por isso tentaram deter Neemias por meio de mentiras, difamações e ataques verbais. No entanto, ele manteve-se firme, discernindo que o verdadeiro alvo não era apenas ele, mas o propósito divino que estava sendo cumprido. O que nós precisamos entender é que do momento que nós nos colocamos numa posição de sermos ferramenta de Deus, de sermos boca de Deus, para promovermos saúde física e espiritual através da palavra de Deus ou através de qualquer trabalho que nós fazemos dentro ou fora do templo, precisamos entender que o diabo ele vai se levantar e ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas, porque da mesma forma como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas quando as mesmas dão lugar e permitem-se ser usadas. Neste quesito, era justamente para quê? Para caluniar, zombar e ameaçar, através de vozes contrárias. E a gente vai ver que Neemias, ele teve um posicionamento. Mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio aos inimigos tentando parar a obra com zombaria, acusação e intimação, nós vamos ver aqui que ele teve uma reação assertiva. Nós vamos ver aqui que ele teve um posicionamento firme e ele colocou tudo em oração a Deus. Então, vamos lá para o tópico 3.1. A reação assertiva de Neemias. Sanbalate e seus comparsas zombaram de Neemias e seu povo, além de mentirem ao dizer que eles estavam se rebelando contra o rei Artaxerxes. Neemias e os judeus suportaram outros insultos e foram bastante menosprezados no trabalho da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, porém, sabia quem era em Deus e viu aqueles ataques verbais como estratégias dos inimigos para desmotivar o povo diante da grande obra que estavam por realizar. Neemias conhecia suas limitações, mas também a sua capacidade e força. Por isso ignorou os insultos e motivou o povo
a crer na palavra de Deus e não nas palavras de seus opositores. Então a gente entende que Neemias, ele não discutiu, mas ele orou. O texto diz: ouve, ó nosso Deus. Essa foi a oração de Neemias. E Neemias simplesmente colocou diante de Deus as pessoas que estavam se levantando contra eles por causa da obra que eles faziam. Porque é dessa forma. Às vezes existem pessoas que se levantam porque querem parar o teu ministério, querem parar a tua chamada. As pessoas querem parar aquilo que você faz, então elas fazem o quê? Elas caluniam, elas difamam, elas levam qualquer tipo de problema que você tiver para frente, com o intuito de te parar, com o intuito de querer manchar a tua identidade, para que outras pessoas mudem a maneira de te enxergar. Só que o que as pessoas esquecem é que elas não estão se levantando contra apenas a pessoa, mas elas estão se levantando contra o próprio Deus. Você lembra quando o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, e ele perseguia a igreja de Deus, ao ponto que ele até mesmo apoiou na morte de Estevão e testemunhou a morte de Estevão, quando ele foi entrar em Damasco para prender e assassinar cristãos, ele teve um encontro com Deus. E Deus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: mas quem és tu, Senhor? Porque em outras palavras ele estava dizendo: eu persegui o Senhor. Eu não persigo o Senhor, eu persigo a esse povo aí, cristão. E o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu tens perseguido. Jesus disse para ele naquela revelação: quando você persegue um dos meus pequenos, você está perseguindo a mim, você está chamando maldição para a sua vida. E o apóstolo Paulo só não morreu nessa situação, só não se deu mal nessa situação, porque ele deu ouvido à palavra de Deus. Então, entenda uma coisa: todo levante do inimigo não é simplesmente contra as nossas vidas, mas é contra a obra de Deus. Então, qual foi o posicionamento de Neemias? Ele orou e ele disse: ouve, ó nosso Deus. Ele não respondeu no mesmo nível, ele levou tudo para Deus. Isso significa que nem toda crítica merece resposta. Algumas precisam tão somente de oração. Tópico 3.2. O posicionamento firme de Neemias. Sanbalate, Tobias e Gésem fizeram de tudo para tumultuar o trabalho em Jerusalém, inclusive o acusando de uma possível revolta. E Neemias de intentar autoproclamar-se rei de seu povo. Por 5 vezes mandaram mensageiros a Neemias no intuito de fazê-lo parar a obra para tratar do assunto com eles. Porém, em todas as investidas, Neemias deu a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderia descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? A lição aqui é: não perca tempo e nem desperdice energia com quem quer o seu mal. Não tente se explicar ou dar satisfação a essas pessoas. Ocupe-se com fazer a vontade de Deus, siga em obediência, não alimente conversas que visam unicamente tirar você da sua missão. Extraordinário esse comentário do bispo Samuel Ferreira, e uma realidade que nós precisamos aprender a colocar em prática na nossa vida. Por mais que entendamos que não é fácil, não é difícil, não é fácil e é difícil. Você está fazendo algo para Deus, você está procurando buscar a Deus e saber que em contrapartida existem levantes de todas as formas, de todas as esferas contra a sua vida, difamações, calúnias, disse-me-disse, mas nós precisamos entender que nós não podemos gastar energia com isso. Não vai adiantar ficarmos tentando nos justificar e dar satisfações
para pessoas que não querem o nosso bem. Então, mesmo com os ataques, nós entendemos aqui que a obra ela não parou. Então, meu irmão, minha irmã, não pare aquilo que Deus colocou nas tuas mãos por causa de palavras negativas, por causa de calúnia, por causa de difamação. Entenda, faça a obra de Deus e deixe que Deus ele trate e ele resolva com aqueles que falam contra você. E eu sei que essa palavra ela tem endereço, porque nós estamos vivendo na última hora e nós entendemos que nessa última hora haveria inúmeros levantes para querer manchar a reputação e o caráter de homens e de mulheres de Deus. Então, ele não parou a obra, ele não se distraiu e o mais, ele não retrocedeu. Então, guarde isso. Quem sabe o propósito de Deus em sua vida não negocia de forma alguma com as oposições. Vamos para o último tópico, 3.3, que vai falar que a oração e a vitória de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos, nos quais o vemos constantemente, orando, só ou com o povo, à exceção dos capítulos 3, versículo 7, 10, versículo 12. Eu acho que é isso, 10, 12. Quando recebeu a notícia de Anani, quando falou com o rei Artaxerxes e nas vezes que foi atacado pelos inimigos, Neemias orou. Quando deixamos de orar, ficamos expostos aos ataques de Satanás. Jesus dedicou grande parte de seu tempo à oração. Orou ao ser batizado por João Batista, orou depois de realizar grandes milagres, orou antes de escolher os 12 apóstolos, orou no Getsêmani, antes de ser traído por Judas e preso, orou até mesmo na cruz. Não podemos superar os grandes desafios em nosso caminho vivendo na carne e no natural. Precisamos do poder de Deus que há de vir à vida do crente através da oração. A oração, sem dúvida, ela é a chave da nossa vitória. Nós precisamos entender que, sabendo, tendo consciência, que por causa da obra de Deus, por causa de uma tarefa que você faz, o diabo se levantará usando pessoas para querer te desanimar. Nós não podemos, como o bispo Samuel Ferreira disse aqui, queremos viver na carne ou no natural. Nós precisamos, desenvolver uma vida de comunhão com Deus através da oração. Neemias, ele uniu duas coisas. Primeiro, a oração. Vimos já inúmeros exemplos de que antes de fazer a tarefa, ele orou. E depois da oração, a ação. Ele agiu debaixo de uma direção já dada por Deus, porque Deus, irmão, ele direciona aquele que ora. Deus reveste para a tarefa e para esses momentos difíceis, onde muitas das vezes somos difamados e caluniados por causa da oração. Ele nos reveste, nos fortalece, nos dá força e faz com que o nosso inimigo ele seja envergonhado. Então, enquanto oravam, também vigiavam. E, enquanto vigiavam, também trabalhavam. Então, a espiritualidade verdadeira, ela não é passiva, ela é ativa. A obra avançou, os inimigos foram envergonhados, porque sempre foi e sempre será assim. Aquele que se levanta contra Deus é abatido. E aquele que permanece calado, se humilhando diante de Deus, não precisa você se justificar. Mas acredite, Deus te justificará por você. Vamos ler a conclusão? Então vamos lá. A oração, ela é a chave da vitória. Precisamos nos revestir de Deus e estarmos alertas aos ataques que visam nos desanimar, sabendo que no poder da palavra está a vida e a morte.
Devemos abrir os nossos lábios para louvar a Deus e ser fonte de bênção para as pessoas à nossa volta. Então, essa lição, irmãos, ela nos ensina algo profundo. Palavras podem ser pedras, mas você decide se elas vão ferir ou se elas vão edificar. Neemias, ele escolheu usar palavras para levantar, para encorajar e para fortalecer. Então, use a boca para liberar vida. Rejeite palavras de destruição e seja um construtor de pessoas e não um derrubador de pessoas. Porque, no final de tudo, quem edifica com palavras participa da obra de Deus. Mas quem usa sua boca para ferir, no final, acaba sendo ferido. Deus abençoe a todos os irmãos. Assim nós encerramos a lição de número 4 e eu espero poder ter sido útil à sua vida. Deus abençoe.